Pois é, a doutora já está conosco aqui. Doutora, boa tarde, bem-vinda aqui ao Fique Alerta. É um assunto que muitas vezes acaba passando despercebido, não é? Aquela mulher acaba achando que é algo normal, ou seja, o homem é o que traz o dinheiro para casa, então ele tem o poder exatamente sobre aquela família. Mas não é assim não, né, doutora? Perfeito. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está em casa. É uma realidade. Houve um tempo no passado que a mulher não poderia estudar, então, como ela não podia estudar, muito menos trabalhar, acabou que a condição de provedor do lar ficou para o homem e ele que administrava os seus bens. A partir do momento que a mulher começou a ganhar um mercado de trabalho, ela tem direito e autonomia sobre tudo que ela recebe. E quando se fala de violência patrimonial, a gente tem que ficar muito certo que ela não só acontece durante a relação. O que acontece principalmente que as pessoas que estão em casa passaram, mas que não denunciaram, é após a separação. Seja devido à união estável ou separação mesmo depois de casado, no qual o homem não divide o que construiu junto. E aí a gente diz, mas foi ele que comprou, ele que trabalhava, eu era dona de casa. Não interessa, porque tudo que foi construído durante essa união deve ser dividido meio a meio. É a regra da legislação. A maioria dos casamentos que acontecem no Brasil inteiro é o casamento que é a comunhão parcial de bens, então tem que dividir. A única forma de não dividir era se tivesse casado com separação totais de bens. Quando você separa, que não é dividido, você está sofrendo uma violência patrimonial que precisa ser denunciada. Pois é, e aí por isso que é tão importante procurar ajuda, né, conhecimento, porque nem todo mundo tem conhecimento de fato da lei, né, doutora? Como falou, o mais comum é isso, mas às vezes é preciso ter uma luz sobre essa situação para evitar que essa mulher sofra esse tipo de crime, não é? Porque é um crime. Perfeito. É comum, principalmente, que quando comprei uma casa com o meu marido, mas, na verdade, eu construí em cima do terreno que era do pai dele. E eu vou ter direito a essa casa, não vou ter direito a essa casa? Para resolver essas questões e muito mais, é necessário que você procure as pessoas indicadas. Tem a associação que dá a instrução, mas hoje o responsável por essa área de dar entrada com uma ação de divisão de bens é a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança. Você tem direito, independente da casa, onde a casa tenha sido construída, você tem direito, independente de quem esteja o nome da casa, porque você sabe, você tem testemunhas, você tem provas de que foi durante a sua união e esses bens, esses valores, todos precisam ser divididos. Caso você se sinta constrangida, ameaçada, porque o que acontece muito na violência contra a mulher é eu vou separar, mas você sabe que não tem nada no meu nome, porque a moto é no nome do meu primo, a minha casa foi construída no terreno do meu avô, e aí vai e a mulher se sente refém e obrigada a permanecer no relacionamento, achando que não vai ter direito a nada. E a gente está aqui para esclarecer para você que tudo que foi construído, independente do nome quem esteja, você tem direito à metade, precisa reivindicar seus direitos, fazer boletim de ocorrência sim, procurar a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança, se você tiver condições, e a associação vai estar aí também para lhe dar todo o amparo e esclarecer as suas dúvidas. E é muito importante. Vamos às perguntas, então. A gente tem a primeira pergunta, vamos colocar aqui na tela para a doutora Júlia responder para a gente. Cícera Ferreira, do Santo Eduardo. Meu ex-companheiro me proibia de trabalhar para eu não sair de casa. Isso é violência? Com certeza absoluta, é violência. E pode ser tipificada em diversos tipos de violência. Porque se a mulher estiver trancada dentro de casa, ele pode responder até por cárcere. Mas se ele utiliza de chantagens emocionais, aí ele vai responder por violência psicológica. A pena é muito variável, dependendo da conduta que ele teve. Mas nós somos livres para absolutamente de tudo. Para sair de casa e principalmente para trabalhar. Então, se você está sendo tolhida de qualquer forma, formalize sua denúncia e conte conosco para ajudá-la. Pois é, e aí reforçando exatamente isso, né? A procura da ajuda ajuda a esclarecer essa situação, porque pode ser que essa mulher já tenha, por exemplo, tendo experiências ou conhecido, por exemplo, a mãe era dessa forma, né? Uma irmã também está nessa situação e pode achar que isso é normal e não é. Ou seja, se você tem poder para trabalhar, você pode trabalhar, quer trabalhar fora de casa, é um direito, né? Todo mundo pode ser livre para ter esse direito, não é, doutora? Perfeito. A gente diz que a violência doméstica ela é como um câncer.
Quanto mais rápido você descobrir, mais fácil vai ser a sua cura. Então, você precisa primeiro descobrir que você está vivendo um relacionamento abusivo. Você precisa ter conhecimento dos seus direitos. E é o que a Jussara está fazendo através do quadro. É informando para você o que é que está acontecendo na sua vida não é normal, não é natural e é ilegal. Nós somos livres. Se você se sente constrangida, se você se sente ameaçada, se você não tem sua liberdade de expressão, muito menos de trabalhar, você precisa descobrir que você está vivendo um relacionamento abusivo para poder colocar um ponto final e ser livre. E livre é sinônimo de felicidade. Liberdade é sinônimo de felicidade. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta aqui na tela, vamos ver. Próxima pergunta, Augusta Feitosa do Rio Largo. Quais os efeitos que esse tipo de violência pode causar na vítima? A ponto de chegar ao alto índice de suicídio. As mulheres vítimas de violência, elas têm mais facilidade a serem cometidas pelo suicídio, porque já vem se sentindo um nada e um ninguém. Você é tida como um peso, inclusive dentro da sua casa. Então, quando você aceita essa condição e você é mole e água dura, tanto bate até que fura, você ouve tanto que você é incapaz, inclusive, de trabalhar, que você acaba entrando numa depressão, você pode chegar até o suicídio. Sem contar que já existe um estudo na Faculdade de Pernambuco que garante que as mulheres vítimas de violência têm mais chances de ser acometida pelo câncer. Então, não é só questão de violência e ser penalizado pela justiça, é questão de saúde pública, é questão de sua segurança, não só a segurança da sua vida, como da sua saúde. É necessário que você entenda, que você denuncie e que conte conosco nessa sua saída. A gente está falando de violência patrimonial, mas existem outros tipos de violência, exatamente, por exemplo, o estelionato também, outro tipo de fraude, que a mulher também acaba sendo vítima do companheiro? Muito. O que acontece? O Código Penal é de 1940 e ele traz, muito antigo, e ele traz que todos os crimes que não tiver violência ou grave ameaça e for cometido de ascendente ou descendente, ou seja, o pai, a mãe, o companheiro, o que está próximo, não responde. Não tem uma penalidade, exclui a penalidade. E aí veio a Lei Maria da Penha para dizer para essa mulher que não, que você tem direito à sua economia, você tem direito aos seus bens, você tem direito aos seus pertences. E a violência, ela nunca vem junto. Sim. Você vê que a gente iniciou um tema, todas as perguntas que foram apresentadas aqui têm a ver com violência patrimonial, mas não deixou de existirem outras violências. Sim. Porque na maioria das vezes a violência patrimonial, ela vem atrelada à violência moral, vem atrelada à violência psicológica e muitas vezes até a violência física. Porque se essa mulher está sendo mantida em cárcere, se essa mulher está sendo obrigada a permanecer dentro de casa sem poder sair para trabalhar, existem crimes ainda mais graves do que a violência patrimonial. Então, precisamos ficar atentos no contexto geral. Pois é, e abrir os olhos mesmo dessas mulheres que elas têm o poder na vida, nas mãos dela. Como a senhora falou, é esse o nosso código, né, de 1940, imagina, gente, daqui a pouco vai fazer 100 anos. Em 100 anos, a sociedade mudou muito. Aquela sociedade patriarcal, onde o pai, o marido é que dominava, que a mulher só podia ficar em casa para cozinhar e cuidar dos filhos, mudou completamente. Né? Hoje a mulher tem o poder dela e tem que ser assim, né, doutora? Não pode mais a gente pensar que a gente está na década de 40, onde as mulheres se preparavam para serem donas de casa apenas. E aquela era a função naquela época, naquela sociedade de quase 100 anos atrás, né? Numa época que mulheres não podiam nem sequer exercer alguns cargos como a advocacia. Então, o mundo mudou e faltou que a legislação acompanhasse. Mas, graças a Deus, foi lançada a Lei Maria da Penha, que traz benefícios... Que garante esses benefícios hoje, né? Muitos benefícios, a ponto até de, através da medida protetiva, que tem que ser julgada em até 72 horas, o que é que acontece? Essa mulher, ela pode receber diretamente pensão para os seus filhos. Então, é algo que é muito rápido. A mulher tem muito medo de entrar na justiça por causa da demora da justiça, porque a lei é falha, mas a Lei Maria da Penha veio para resguardar a sua integridade física, psicológica e econômica. E você pode se utilizar. Então, fique sabendo que até pela própria medida protetiva pode ser estabelecida uma pensão que é provisória, que em média é de 6 meses, mas é o tempo que o processo na esfera civil corre. Então, reivindique, e nós precisamos também pedir para
aos nossos políticos para que modifiquem essa legislação, para que esse Código Penal ele venha a ser atualizado, porque nós precisamos, não só a mulher, como o menor, como o LGBTQI+, o idoso, é necessário que a gente esteja com a luta. E a gente só vai conseguir através do grito. É muito difícil chegar para mim e dizer, Júlia, quantos casos de violência patrimonial vocês têm hoje dentro da AME? Eu vou contar nos dedos. E a gente fez 10 mil atendimentos em um ano. Então, por quê? Como é que eu vou chegar para reivindicar um direito de uma mulher que foi violentada materialmente, Sim, patrimonialmente, se eu não tenho registro dessa mulher? Então, o seu grito de socorro, o seu registro do boletim de ocorrência, as suas reivindicações dará força para mim gritar, para você gritar por nós e para que a gente possa modificar essa legislação e contar para esse pessoal que está muito distante, que não precisa entrar na justiça, que existe uma realidade que precisa ser modificada através da legislação. Pois é, importantíssimo procurar ajuda, a Associação AME está à disposição também, tem o Instagram também aqui embaixo para a gente colocar, pode entrar em contato também, não é isso, Júlia? Com certeza, estamos à disposição para ajudar a formalizar, inclusive a denúncia não precisa mais nem ser feita dentro da delegacia, você pode formalizar através da internet, delegacia interativa em sua mão, no seu celular, no seu computador. Estaremos prontos para atendê-la sempre que precisar e aqui é um ponto de contato entre eu e vocês para a gente poder trazer até temas que sejam de interesse a essas mulheres. Tá aí, @Júlia Nunes Mulher, é um Instagram pessoal seu, Isso. mas que também atende, né, as demandas também, né? Mas logo lá em cima está escrito logo da associação. Que é a Associação AME, não é? Isso, e a gente está à disposição. Eu estou à disposição e toda a nossa equipe para que a gente possa modificar a realidade e que mulheres não passem pelo que eu passei sozinhas. Perfeito. Júlia, só para terminar, você falou do boletim de ocorrência que é importante registrar. Como é que tipifica lá no boletim de ocorrência? Como é que quando eu vou fazer esse registro, no caso da violência patrimonial, qual é o Tem termo? violência doméstica. Violência doméstica. Quando você entrar lá, já tem a modalidade violência doméstica. Você clica. Aí, se não souber o que colocar dentro, não tem problema, entre em contato conosco, a gente vai explicar. Você está presa dentro de casa, está sendo proibida de sair, cárcere privado. Ele pegou sua documentação, rasgou sua documentação, porque acontece muito dele tomar a certidão de nascimento do seu filho, porque você não vai poder viajar e fugir com o seu filho. Então, aí já tem lá a violência patrimonial, a gente vai sempre estar orientando e ajudando, mas o tópico, se há uma relação afetiva entre homem e mulher, ou se existe uma relação afetiva pai, irmãos, é violência doméstica. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, tá? O prazer Até é todo semana meu. Que vem. Valeu. Muito obrigado. Explica pra gente sempre aqui, te ajudando, né? Te ajudando exatamente a esclarecer, dando luz aí, de repente você está passando por essa situação ou conhece alguém que está passando, a ajuda é muito importante, não é?